sou a Alexandra. Eu sou a Dulce. Eu sou a Amora. E esse é o Papo Entre Pepecas. Somos, sim, profissionais da saúde feminina, mas aqui a gente não veio falar só sobre saúde ou sobre pepeca, mas sobre qualquer assunto que interesse ao universo feminino, não interessa a quem tem pepeca ou quem gosta de pepeca. Tudo isso com muita risada, sem tabu, sem limites, muita diversão. Sai muita besteira no meio, mas muito papo sério também, né, meninas? E hoje, nosso Papo de Pepecas vem acompanhado desse vinho maravilhoso que o Fábio, sommelier da Vinho Nobile, separou pra gente. Hoje ele abriu a mão e mandou um Monte da Pesseguina. Reparem nesse rótulo do Monte da Pesseguina. A escolha, esse vinho é maravilhoso, ele é equilibrado, né? Ele é potente, mas ele é equilibrado, ele não te agride. E ele é produzido pela idade da Malhadinha. E a escolha desse vinho hoje foi por causa desses rótulos da Idade da Malhadinha, que tem uma história deliciosa. A Idade da Malhadinha é uma empresa familiar, a família Soares, e eles têm a tradição de que os pequenos, né, os pequeninhos, eles emprestam seus nomes a alguns vinhos, mas mais do que isso, eles estão ativamente envolvidos na colheita, na produção dos vinhos, e as crianças, sempre os membros pequenininhos da família, desenham os rótulos. Que legal. E aí isso passa uma ternura, uma familiaridade e a ideia de que nessa empresa, família, tradição e trabalho e negócios caminham juntos. O Fábio mandou esse vinho em homenagem a Paty, nossa convidada super especial de hoje. A Paty Makushi, esse vinho é para você, então vamos brindar a você. Vamos. Saúde. E Obrigada, a gente vai meninas. conversar. Obrigada, Paty. Obrigada a vocês pelo convite. E fico lisonjeada, porque quando recebi a história do vinho, me emocionei. Coisas do Fábio, ele que teve a ideia. Então, Demais. como envolve criança, envolve esse sentimento gostoso de acolhimento. Eu achei que que realmente casou perfeito. casou. Fábio, você mandou muito bem, hein? E a gente vai conversar hoje sobre como fica a maternidade, a feminilidade, os relacionamentos quando teu filho é autista, quando você recebe um diagnóstico, né, uma bomba, porque o primeiro diagnóstico é uma bomba em cima da tua Sim. cabeça que teu filho é autista. Então a Paty Makushi é curitibana, é advogada de formação. E ela é mãe de um menino lindo, loirinho, fofo, que é o Miguel, que recebeu o diagnóstico de transtorno de espectro autista aos 2 aninhos de idade, Aos 2 né, anos, Paty? isso. E com isso a tua vida mudou e eu acho que você tem muito a dizer e com isso ajudar muitas e muitas mulheres a seguirem a sua vida depois desse diagnóstico. Paty, conta pra gente um pouquinho da tua história. Até me arrepiei, gente, agora, né? Gente, eu peço perdão se em algum momento eu me emocionar a mais do que deveria. Eu já tô, já. Olha, eu que sou coração de pedra, já me arrepiei inteira. Mas aqui. fico muito feliz com o convite, com a oportunidade. Eu acho que quanto mais a gente traz informação sobre o tema, quanto mais a gente fala e esclarece, mais a gente gera empatia, mais a gente torna uma sociedade que abraça, que acolhe essas Inclusiva, crianças, né? esses adultos e realmente pratica a inclusão, não só na teoria, né, Ali? Sim, e esse é um dos pontos que a gente vai abordar um pouquinho mais para frente a respeito dessa questão educacional da inclusão, que eu sei que você teve algumas questões bem relevantes, né? Paty, você é advogada, trabalhava no meio corporativo Então, e aí? sou formada em Direito, trabalhei por 12 anos no meio corporativo mesmo, numa multinacional como diretora jurídica. Depois casei para ter um pouquinho mais de tempo no relacionamento, optei por me desligar da empresa e ir para um escritório de advocacia. E em seguida, após o casamento, 3 anos após, acabei engravidando do Miguel e resolvi tirar um tempo para exercer a maternidade de forma total, me dedicar a isso, ainda sem nem cogitar qualquer diagnóstico, só para realmente estar presente nesse aninho de vida dele. Logo que ele nasceu. Logo você que ele fez nasceu. planejamento. Exato, a gente felizmente teve, né, eu tive essa oportunidade, sem prejudicar a família, a estrutura, de me desligar profissionalmente, pensando em retomar, Era obviamente. algo que você queria nesse nível. Eu queria, E como eu estava muito próxima, eu e o Miguel,
os sinais começaram a aparecer não tão de bebezinho, logo depois de 1 aninho. E aí já a gente começou a investigar. E como ele era bebê, o que eu ouvi de todos os profissionais foi tempo ao tempo, ele é muito pequenininho, né? Não tem como a gente dar diagnóstico, ele é um Quais bebê. eram esses sinais, Paty, que você percebia? Então, até 1 aninho, Dulce, o Miguel tinha todas as habilidades esperadas de um bebê. Então, ele fazia contato visual, ele brincava quando estimulado, ele sorria, ele tinha expressões faciais, ele atendia pelo nome. A gente foi um marco, assim. Com 1 aninho, ele começou lentamente a perder essas habilidades. Então, eu chamava ele pelo nome, ele não olhava nos meus olhos. Ele estava distraído com algum brinquedo e brincando não de forma como é esperada para a funcionalidade daquele brinquedo. Ele arremessava brinquedos, enfileirava carrinhos e isso começou a chamar minha atenção. Eu fazia com o Miguel aulinha de estimulação para bebês, numa escola aqui em Curitiba, Criança em Foco, e ali, como ele estava com várias crianças da mesma idade dele, eu comecei a notar as diferenças, que ele tinha algo diferente. E ali eu comecei a tentar investigar, né? Num primeiro momento, os médicos que nós, meu esposo também, né, concordando comigo que havia algo realmente, os primeiros médicos que nós procuramos, nenhum deu diagnóstico. Todos, na verdade, falavam, coloca na escolinha, né? Ele sendo estimulado vai desenvolver. Uma das médicas chegou a indicar que eu procurasse um psiquiatra. Com 1 ano e pouco, isso? Com 1 aninho e meio. Tá. Que eu procurasse uma psiquiatra e colocasse o Miguel na escolinha. Eu realmente, levada, né, por uma busca de uma solução, coloquei o Miguel na escolinha. Ele ficou 2 meses nessa escola, ele chorava incessantemente, não saía do colo da professora, enfim. E daí vieram, e eu não saí da recepção da escola. E vieram me questionar, ele não anda? E o Miguel corria, com 11 meses ele já andava. Só que ele não saía do colo. Obviamente ele estava num ambiente para ele hostil, né? Com muita informação sensorial, e ele não conseguia lidar com aquilo, porque não tinha um preparo para ser inserido nesse meio. Aí eu tirei ele da escola, obviamente, e daí sim a gente foi realmente atrás de um profissional que conseguiu nos dar o diagnóstico. Esse profissional é um neuropediatra? Neuropediatra. Perfeito. Só para esclarecimento dos nossos ouvintes, né? O único profissional capacitado a dar diagnóstico de autismo é o neuropediatra. Os demais profissionais podem indicar, suspeitar, mas o único capaz de dar o CID é o neuropediatra. Isso é importante. Então, até... a gente escuta muita E a gente escuta muito, né? Ali, assim, de pediatras, de Achismos. outros profissionais. Achismos, Cada né? criança tem seu tempo. Isso, gente, não é verdade. Em partes, tá? Cada criança tem seu tempo mesmo. Mas esse tempo é limitado por um pouquinho... antecipado, um pouquinho atrasado, não um gap grande. Uma margem de segurança, Então a gente tem né? que estar muito atento aos sinais que a criança dá desde pequenininho. E o que eu peço assim para as mães que vierem assistir ou que estejam em dúvida, suspeitando, não percam tempo. Não percam tempo. O gap a gente chama de neuroplasticidade cerebral. Aí vem outro assunto, né? A mãe de uma criança autista, ela passa a ficar uma expert no tema. Sim. Eu, vai em busca de informação, né? Eu Lógico. Abandonei a área jurídica e me dediquei a artigos científicos ligados ao tema. Sim. Porque eu precisava... A gente não sabe. Eu sou ginecologista Dulce, a gente não sabe. A gente não sabe, você sabe muito Então, mais que a gente. a criança tem até os 6 anos de idade o que a gente chama de neuroplasticidade cerebral. Ela é uma esponjinha e ela absorve tudo e ela aprende tudo se for ensinada adequadamente. Toda criança tem capacidade de aprender até essa idade.
obviamente que depois também, mas vai ficando um pouquinho mais difícil. Dizem, inclusive, que nessa idade que você forma o caráter, né? Essa até os 6 anos. Eu né? acho que é um pouquinho... 6 anos, 6 a 7 anos. Então, eu sempre, quando mães me procuram para desabafar, para pedir uma orientação, eu sempre falo, não espere. Porque independente do diagnóstico, se você tem uma suspeita, essa criança precisa de intervenção, ela precisa se desenvolver. Não importa se é autismo, se é só um atraso de fala, não importa. Ela precisa ser estimulada. Não espera. Não espere ter um CID, ter um diagnóstico. Intervenha. Procure profissionais que podem ajudar. No caso, são terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, psicoterapeutas. E aí, com que idade que você teve, então? Então, o diagnóstico veio aos 2 aninhos de idade, com 2 anos... Então, você ficou do 1 a 2 anos buscando. Buscando profissionais né? que dessem o diagnóstico, Dulce. Isso que você é uma pessoa esclarecida, com acesso a tudo, Exato. né? Com acesso aos melhores médicos. Mas hoje Miguel tem 9 anos, Ali. Quando ele tinha 2 aninhos, a gente está falando de 7 anos atrás, tá? O diagnóstico, a sociedade, né, americana tinha o percentual de 1 para 33, tá? Cada 33, 1 para 76. Cada 76 crianças que nasciam, uma recebia o diagnóstico de autismo. Hoje é 1 para 33. Que coisa, hein? Meu Deus. Então, o esclarecimento... Não, mas a gente considera como exceção, né? Não é, não é. E assim, se estima que daqui a 10 anos a gente esteja equiparado crianças especiais a crianças neurotípicas. Assunto, por quê? É a minha pergunta. O que está né? acontecendo? O que está acontecendo? Tem vários fatores, Ali. Primeiro é o acesso à informação, que graças a Deus chegou. Ainda em alguns lugares com dificuldade, mas em grandes cidades não tem mais desculpa. Os pediatras têm que estar atentos, porque são eles o primeiro contato com essa criança. E eles precisam, ao menor sinal, encaminhar um colega neuropediatra. Então, o acesso à informação não se espera mais, porque o que acontecia antigamente? Se esperava a criança ir para a escola, para a fase de alfabetização. Então, a criança já tinha 5, 6 aninhos quando se dava o diagnóstico. E ficava aquela criança tímida, com atraso de movimento. Ela ela fica no canto dela, ela gosta de brincar sozinha. Ela é tímida, por isso não fala em público. Mas, na verdade, é uma criança que está enfrentando dificuldades e não está conseguindo lidar sozinha. Mesmo porque é uma criança, né, gente? A imaturidade emocional deles é total, então não tem como sozinha ela dar conta. Por isso, é tão importante a busca por informação, por profissionais que tenham esse olhar. E isso hoje está mais apurado, sabe? Os profissionais estão mais atentos, especialmente os pediatras. Eles devem estar mais atentos. Como foi para você receber esse diagnóstico aos 2 anos de idade? Qual foi teu sentimento? Eu li até de uma profissional um texto que quando nasce uma criança autista, com o diagnóstico, você enterra teu filho sonhado. Por quê? Quando uma criança nasce, os pais já fazem planos para ela, né? Eu quero que ela, né, seja isso, faça isso, tal esporte, tal faculdade, quem sabe, que estude em tal colégio, que seja amiguinho do filho de fulano. Você projeta as tuas expectativas em cima daquele filho. E comigo e com o Carlos não foi diferente, a gente projetou em cima do Miguel. E quando veio o diagnóstico, você tem que apagar esses projetos. Você tem que esquecê-los. E você tem que lidar com o seu novo filho. Porque a partir dali, ele é uma nova criança. E você tem que se reinventar, né? Então, Dulce, e muitas famílias vivem um luto pelo filho perdido. Esse luto pode levar meses, anos e muitas vezes em negação. E daí não procura ajuda. A terapia não começa. O Miguel teve diagnóstico com 2 anos, com 2 anos e 1 ele estava em todas as terapias. 2 anos e 1 mês. Eu saí
do diagnóstico, ligando para profissionais ligando. no mesmo Eu acho que eu dia. faria a mesma coisa. No mesmo dia. Tem esse perfil efetor também, né? Com algumas sanguíneo, semanas, né? ele estava em avaliação psicológica. Eu não me dei ao direito de sofrer. Aham. Porque meu filho precisava de atitude, de ação. E eu não podia perder mais tempo. Eu já foco tinha era ele, perdido, não você. eu já tinha perdido 1 ano tentando um diagnóstico que ninguém me dava. Então eu não podia perder mais nem um dia. O foco era ele. Deixa para chorar à noite, quando ele está dormindo. Daí o choro vinha e vinha forte. Foi um sofrimento escondido. Porque Porque a pros necessidade outros, que ele pra tinha de ele, você era muito maior. era muito é maior. agora que eu preciso ser leoa, que eu preciso Sabe? ser mãe, que eu preciso E entre lutar por você ele, e teu né? marido, Paty, entre você e o Carlos, vocês compartilhavam essas angústias que angústias. estavam lá atrás escondidas, esse sofrimento? Ou Você cada um sofreu sabe, escondidinho? Ali, que a gente teve o diagnóstico de um médico que não foi, ele... Eu lembro as palavras e a gente desabou na consulta, eu e meu esposo, sabe? Eu e o Carlos, a gente desabou realmente, porque ele falou de uma forma muito dura. Ele nem olhou praticamente para o Miguel e ele falou: vocês têm dúvida do diagnóstico? Eu quero saber se vocês querem... A gente tem que tornar ele uma criança funcional, para ele distinguir entre você e essa cadeira. Ah, meu Deus. E nisso a gente desabou, né? E foi muito duro ouvir dessa forma. Então a gente Eu ouvi de quem deveria encontrou... te acolher, na verdade, né? Exato, exato. Então a gente encontrou logo em seguida o Dr. Carlos Gadia, que é um médico fenomenal, a quem nós somos muito gratos. É um brasileiro erradicado nos Estados Unidos, em Weston, e que é uma pessoa de uma sensibilidade, ele e a Grazi, a esposa dele, nós temos muita gratidão mesmo, por termos cruzado, sabe, o caminho do Dr. Gadia, e foi ele que fez toda a orientação de profissionais, de carga horária terapêutica, de acolhimento. Ele ficou horas no chão com o Miguel na primeira consulta, examinando o Miguel. Quando ele se levantou, eu e meu esposo, nós demos as mãos e ele até falou: abrace sua esposa, abrace seu marido, porque aqui a gente tem um time. Porque o que acontece? Normalmente, quando vem o diagnóstico, meninas, vem uma fuga, normalmente do pai. Os homens costumam não ser tão fortes quando deveriam, né, ser o porto seguro dessa família. E daí a gente vê em muitas recepções de terapias mãe solo, que suportam essa carga sozinhas. Graças a Deus eu tenho um companheiro maravilhoso, que além de ser meu parceiro de vida, é um pai espetacular para o Miguel, um pai presente que faz de tudo pela felicidade dessa criança e que sustenta a nossa família unida. Eu acho que você ter uma família com laços fortes dá para essa criança também mais segurança para ela conseguir se desenvolver, sabendo que ali ela tem todo o apoio que ela precisa. É o porto seguro. Sim. Então, por mais que tenha sido muito difícil para o meu esposo e para mim, a gente resolveu lutar juntos. E a gente escolhe isso todos os dias. Então, Paty, e com esse super especialista que você consultou, como que você viabilizou essa consulta? Porque ele mora nos Estados Unidos, né? Ele veio para cá, Isso. Como que foi o custo? Como que você conseguiu o acesso com esse profissional? Então, Dulce, foi através de amigas que já haviam tido o diagnóstico, né, dos filhos. Elas conseguiram fazer esse link entre nós e o Dr. Gadia. Ele vinha, né, a Curitiba, ele é um gaúcho, erradicado, né, há 37 anos, eu acho, nos Estados Unidos. Ele é formado aqui e foi para lá. Sim, sim. E ele vem uma vez ao ano ao Brasil. Agora, não mais com frequência, mas quando ele veio, nós conseguimos, através dessas amigas, um horário com ele. Que eram pouquíssimos horários, ele passava 2 dias em Curitiba.
E foi aí que a gente conseguiu a consulta, o diagnóstico, as orientações corretas. Você disse que ele passou 3 horas com teu filho. Isso, ele ficou diferente do médico que deu o diagnóstico inicial, né, que foi, não teve sensibilidade. a aproximação, né, a sensibilidade para fazer isso. O Dr. Gadia ficou 3 horas quase com a gente, ficou muito tempo no chão com o Miguel mesmo, interagindo com ele, vendo o brincar dele, analisando, até descartando possíveis síndromes raras, pelo observar dele, de muita experiência, né? Até que ele se dirigiu a mim e ao Carlos e falou que ali nós tínhamos um time, que era uma família lutando por um filho. E a partir dali que vieram as orientações. Então, quem nós procuraríamos de fonoterapeuta, de terapeuta ocupacional e de psicoterapeuta. Foi dar esse direcionamento dessa consulta. Ele deu esse direcionamento. E nos fez vários alertas que eu aplico até hoje. Por exemplo? Por exemplo, não fazer do seu filho cobaia. Por quê? O autismo virou um comércio muito grande, porque são poucos profissionais, uma clientela cada vez maior, então o custo da oferta e procura dispara. A gente tem aí hora terapia R$280, né, de uma criança que precisa de 40 horas semanais. Vocês podem contabilizar e dá pra gente entender que o acesso é para poucos. Não atinge todos que precisam, pela questão financeira. Então, nós fomos orientados, já procuramos as profissionais corretas e o Dr. Gadia deu algumas dicas, como não faça seu filho de cobaia, porque vai aparecer N tratamentos alternativos. Sim. Vá no que tem comprovação científica. Então, tratamento para autismo é terapia ABA, análise do comportamento aplicada. Ou Denver, né, que é para bebês, estimulação baseada no ABA, mas voltada para bebês. Porque hoje tem diagnóstico com 10 meses de idade. Você sabe, Paty, que tem um amigo meu, que a filhinha dele mais nova é autista, ele fala disso abertamente, é uma pessoa pública, que é o Deltan Dallagnol, e a filhinha do mais nova do Deltan também é autista, e ele falou com a gente numa festa esses dias, a mesma coisa que você está falando. Não perder tempo, diagnóstico precoce, quanto antes, melhor, e não inventar moda. Não inventar moda. Porque tem muita gente inventando moda e fazendo tratamento incorreto prejudica a criança. Tem ozonoterapia, tem medicações 1000 surgem para a criança falar. A fala não vai surgir de um remédio, de um óleo, a fala vai surgir de estimulação. E a fala vai surgir se essa criança não tiver comorbidades. Ela pode ter, como é o caso do meu filho, Miguel tem apraxia da fala. Então, é um problema motor da fala. Então, não é um óleo dado que vai fazer essa criança desenvolver a linguagem verbal, né? Então, ir atrás de profissionais sérios, profissionais certificados, que tenham qualificação, que tenham formação. Não basta ser psicólogo, ele tem que ter formação em análise do comportamento aplicada. Ele tem que ter a expertise mesmo. O Miguel está com 9 anos, né? A gente dá para fazer um comparativo. Eu lembro, né, que eu sou formada há 35 anos. Quando a gente lá atrás, a situação, por exemplo, da síndrome de Down era X. Você tinha aquela criança com todos os estigmas, o síndrome de Down, com aquele frouxidão orofacial, com aquela língua solta, com aquela dificuldade toda. Hoje você vê crianças com síndrome de Down. Meu Deus, que você fala, tem certeza que ela tem síndrome de Down? São crianças que foram estimuladas precocemente, que estão tão bem adaptadas no meio social e que tem uma correção ali dessa frouxidão da língua, que você fala assim, meu Deus, como o tratamento, a terapia da síndrome de Down evoluiu muito. Sim. E eu acho, assim, na minha pouca visão, um pouco conhecimento de autismo, que eu acho que tende a ser a mesma coisa. É uma doença
nova, que aumentou em muito a frequência, que eu acho que com esse tipo de terapia e de conhecimento e de estimulação precoce, eu acho que a gente tem muito a ganhar no tratamento E do aprender autismo. ainda, Não sei se é uma né? impressão Então, que eu tenho, vou mas... até puxar um gancho para um assunto bem delicado, Dulce. O autismo não tem cara. Isso. O autismo não tem nenhum não tem uma sinal face. Estigma físico facial. que te mostre que essa criança Diferente é do autista. Down, né? O Down tem, né? Essa expressão. Então, eu já ouvi, mas gente, ó, já perdi conta. Nossa, mas ele é tão lindo, nem parece autista. Porque, tipo, autista é feio? Ele teria que ser deformado para Sim. ser autista? É. E isso acaba sendo um complicador em vários lugares. Sim. Porque aquela criança passa por mimada, birrenta, Isso. porque ela não tem um estereótipo físico. É. Eu já passei várias situações assim. Eu nunca me esqueço, no Pátio Batel, tinha Me uma vez que contou tinha um isso. carrossel no Pátio Batel de Natal. E o Miguel ficou encantado, até hoje ele gosta de carrossel. Toda criança, né, se encanta. E ele ficou encantado, ele queria ir várias vezes. E eu expliquei para a atendente que ele era especial e que ele tinha prioridade. Isso é uma atitude que eu sempre tive, tá, gente? Eu chego nos lugares e eu falo, ó, meu filho é autista. Tipo, eu já posiciono ele buscando empatia. Não escondo ele. Bem pelo contrário, tá? Porque eu acho que se eu expresso a condição dele, eu espero no mínimo que ele seja respeitado. Uma compreensão. né? Uma Que compreensão. ele seja parte das pessoas. respeitado, que é o que a gente mais Existe busca. uma demanda especial. Então Tanto ele é que tem tem um prioridades selinho, em né? fila, Tem um Mas é respeito desenho, pelo né? ser humano, pelo ser né? humano, pela criança, Pela né, vida em Ali? sociedade, exato. E aí ele foi várias vezes no carrossel? Foi várias vezes, repetidas vezes, até que uma senhora de mais idade falou, escuta, essa criança precisa de limite. Ai. Ele tem que respeitar a fila. O Miguel devia ter 3 para 4 aninhos, vai. E foi a primeira vez que eu fui pega de surpresa, assim. Eu fiquei sem reação. A vontade que eu tinha era de voar na mulher, Ela vai obviamente. tomar isso. Ele é você com essa língua. Desgraçada. Desculpa aqui. Mas a gente faz pi. Mas eu respirei fundo, né? Eu falei, ele vai quantas vezes ele quiser, porque ele tem direito. Ele é autista e ele tem prioridade, você gostando ou não, né? Aí, obviamente, eu fiquei bastante nervosa, acabei pegando o Miguel e indo embora. Mas é isso que você falou, sabe? O Down, a criança com ou outras síndromes, um deficiente auditivo, um cadeirante, eles mostram de forma né? física, Amora, a deficiência ou enfim, a necessidade. O autista não. A gente tem aquele estigma que o autista vai estar batendo a cabeça na parede, num cantinho, e não é isso. Não é isso. Gritando. Mesmo porque a gente tem graus, né, de autismo. Paty, qual que é o grau do Miguel? E me veio assim, como que foi a tua comunicação com ele? Tá. Pra tirar ele do carrossel, pra explicar pra ele que tava na hora de ir pra outro lugar. Esse episódio em especial, Amora, eu simplesmente, filho, vamos agora que você já brincou e ele era pequenininho, então entendeu? peguei ele e a gente saiu. Então não teve o que seria difícil hoje. Força física. Que ele é uma criança grande e que tem uma personalidade fortíssima. Tem uma autonomia fortíssima, porque nem tudo é o autismo. Sei. A gente não pode jogar Acreditar tudo tudo pro ao autismo. autismo. Muito é da personalidade daquele ser humano que foi formado, que tem o caráter dele, que tem a personalidade e as convicções dele. Miguel tem uma personalidade fortíssima. E aí, como que é a comunicação? Então, o Miguel, dentro da classificação, nós temos o autismo de suporte. Hoje mudou, tá, gente? Antes a gente tinha... a gente tinha o autismo leve, moderado e severo e o Asperger. Que são os intitulados superdotados, né? Gênios. Hoje nós temos autismo, grau de suporte 1, 2 e 3. Conforme essa criança precise de mais ou menos auxílio, ajuda de um terceiro
para a execução das tarefas, para a autonomia e para a fala. Hoje o Miguel varia entre um grau de suporte 3 e 2, mais para o 2, então seria mais para o moderado, porque ele tem autonomia para muita coisa. Então seria um grau 2. É uma criança que não fala, que tem muita dificuldade de comunicação, de relacionamento, de aprendizado na escola, com os pares, ela estaria num grau 3, porque ela precisa de muito suporte. E hoje, aquela criança que quase passa imperceptível, mas que é diagnosticada com autismo, está no grau 1. Ela tem muita autonomia, ela tem facilidade no aprendizado, ela desenvolve habilidades, muitas vezes tem um hiperfoco num determinado assunto, às vezes é autodidata, então ela está num grau 1, no nível de suporte 1. E como que a gente faz com a comunicação do Miguel? O Miguel não fala, né? Ele emite pequenas palavras, algumas palavras, porque ele tem a comorbidade da apraxia da fala. Então, a gente implantou para o Miguel a comunicação alternativa aumentativa. Ele usa um programa num iPad, que é a voz dele. É um comunicador virtual. Perdeu esses dias, né? Passamos um sufoco esses dias. Como que é? Ele digita no iPad? Como você faz? compra esse programa, é um programa desenvolvido nos Estados Unidos. Então você compra esse programa num tablet. Instala, ele só aceita ser instalado num tablet, tá? E você alimenta esse programa com pessoas, objetos, verbos, pronomes, qualidade, sentimentos. Você mesmo vai alimentar a tua linguagem com o seu filho nesse programa? Na verdade, orientado por um fonoaudiólogo especialista em comunicação alternativa aumentativa. Porque não é só alimentar e sair usando, existe uma sequência para ser usada de aprendizagem. E o Miguel foi ensinado a usar esse comunicador? Então, Miguel surpreendeu a gente, porque ele foi apresentado em uma semana, ele já usava tudo de forma... Mas eu queria entender melhor, né, como a gente não tem conhecimento, como funciona. Por exemplo, no tablet vai ter uma tecla, uma função que ele vai dizer, eu quero água? Exato. Como que funciona? Ele vai falar, ele vai em pessoas, mamãe, aí vai vai no verbo querer, ele conjuga, quero, lista de palavras, bebidas, água. Então ele aperta ali e ele monta, mamãe, eu quero água. Ele vai rastreando os caminhos. Mamãe, eu quero água. E daí o tablet fala, mamãe, eu quero água. Exato, o tablet emite uma voz. Nossa, que lindo isso, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Esses dias aconteceu um episódio assim que foi eu e meu esposo, o Miguel estava chorando. Não chore que eu choro. Miguel estava chorando muito à noite. E ele estava super tranquilo em casa, estava assistindo o celular, de repente veio um choro, gente, desesperador. Ele chorava. E a gente desesperado, filho, o que você tem? O que aconteceu? Eu tentando abraçar, acalmá-lo. Aí meu esposo falou, filho, conta para o papai o que você está sentindo. Aí ele foi, emoções negativas, medo. Ai, tadinho, pesadelo, Ele viu algo algum vídeo no celular, a gente crê, né? Que fez com que ele tivesse medo. É como qualquer criança vê uma luz no quarto, acha que é um monstro e não sei o que, tem medo, né? Que coisa impressionante, ele conseguir incrível verbalizar isso através sim. do aplicativo. A gente pergunta, né, tá tomando café da manhã e falo, olha pela janela, eu falo, filho, como que tá o tempo hoje? Ontem, eu perguntei, filho, como que tá o tempo hoje? Conta pra mim. Aí ele falou, mamãe, está chuvoso e frio. Daí ele foi, e nublado. Eu falei, é verdade, meu amor, hoje mudou o tempo, tá chuvoso. E ele frio, entende vocês ele muito tem 100%. bem. Então, o Miguel é um caso à parte, porque nenhum autista é igual. Sim, claro. Ele tem 100% de compreensão cognitiva. 100%. Compreende ele não tem nenhum, todo mundo ao redor dele. Normalmente, crianças que têm dificuldades na fala, na comunicação, têm algum comprometimento cognitivo. Há algumas comorbidades, como retardo mental, isso deve pode ter existir. Aumentado o relacionamento assim com o teu filho de uma forma absurda, né? Então, o fato dele poder se comunicar, imagina. Antes desse comunicador, desse programa, ele não tinha voz. Sim. Ele usava um outro programa que é bem primário,
que chama PECS, que é o primeiro a ser implantado, sabe, desde com bebês, que é um sistema de troca por figuras. Mas a criança só faz mando, ela só faz pedidos. Não cria, Ela tem não, voz. ela não pode, por Expressar exemplo, expressar uma emoções. emoção. Aham. Então, Mas hoje acho que até ao lidar com ele deve ter esse facilitador, porque hoje vocês compreendem ele melhor, não? compreendemos, mas precisa de muito ensino, muita insistência no ensino para aumentar esse No uso do vocabulário. comunicador. Tem que ser usado 100% do tempo por todas as pessoas que se relacionam com ele. Desculpa a minha ignorância, mas e o som? Ele emite algum tipo de som, assim? O Miguel? É. Sim, ele verbaliza algumas palavras. Aham. Ele tem estereotipias vocais, muitas vezes. Quando ele está muito feliz, ele dá gritinhos. Mas ele verbaliza muito pouco, Amora. Porque eu penso, com tanto estímulo, né? Não é possível aos poucos ir desenvolvendo essa fala? Então... Desculpa a minha ignorância, mas... Sim. A esperança é a última que morre, né? Então, obviamente que eu não perdi a esperança de um dia ouvir o Miguel realmente se comunicando sem, né, o auxílio. Ainda existe um trabalho de terapia. Existe do diário. da praxia. Diário. Sim. Diário. Mas a praxia, como ela é uma comorbidade, então é uma dificuldade motora. Ele envia o comando para o cérebro e o cérebro não responde. consegue enviar o comando motor para a produção daquele som, daquela palavra. Eu entendi que ele não tinha. Ele tem. Tá. Então, pense o quanto é difícil para ele, no caso, ter uma compreensão cognitivo 100% preservado. Não conseguir se manifestar. E não Nossa, conseguir se e o manifestar. cérebro dele manda Tá lá na estímulo frente, e a o motor não boca- responde. E hoje ele vai para a escola. Eu ia perguntar esse ponto, porque A Ali isso é muito sabe importante. um pouco da minha história. Hoje, Miguel não está frequentando a escola, ele faz homeschooling. Por quê? A inclusão não existe. As escolas, infelizmente, não estão nem um pouco preparadas para um autismo grau de suporte 2 ou 3. Não existe adaptação, não existe inclusão. A família tem que fazer esse papel e eu fiz por muito tempo, insistentemente, tentando ensinar as escolas, né, a escola, a fazer o trabalho dela, mas é difícil, é bem difícil, Dulce. No caso do Miguel, ele tem um cognitivo lá na frente, mas ele tem problemas de comportamento pela dificuldade na comunicação. Então, ela é uma criança inteligente que tem travas no processo. E a escola não e a sabia escola lidar. não soube lidar. E a gente tem uma questão legal, né? Porque a partir dos, 5 anos de idade, teu filho é obrigado a estar matriculado. E estar aí? matriculado. E aí? A gente tem esse respaldo judicial, né, para ele poder... Mas você teve que solicitar auxílio jurídico para isso. Sim, a gente teve que, como tudo, a realidade das famílias com crianças especiais, é tudo na briga. Nada vem de livre e espontânea vontade da sociedade. Porque o homeschooling não é regulamentado no Brasil, né? No Brasil, então tem que ser na briga. E muito menos deve ser um assim, homeschooling próprio para ele, né? Exato, Claro. de acordo com as habilidades dele. Não lógico, tem interesse nada em de geografia, adaptação. história e, né? Ele tem? Não. Ele tem, por exemplo, educação financeira. Porque Jura? É interesse dele lidar com dinheiro. Ele tem o próprio dinheiro dele, ele faz compras, ele sabe quantificar. Ele curte isso. Ele tem esse gosta. Quais foco são as nisso. compras que ele despertou. faz? Lanche! Ele gasta o dinheiro dele em lanche. Ele gerencia queijo, o dinheiro dele. Aham. Então, o Miguel é alfabetizado, né? Então, ele lê, ele escreve, ele tem noções de matemática e ele tem noções de dinheiro. Ele trabalha com AVDs, que são atos da vida diária para autonomia. O que é isso exatamente? Atos da vida diária para autonomia. São Você AVDs. você faz um treinamento. É um treinamento, Legal. Então, eu prefiro focar em o Miguel ser um adulto. Aí sim a palavra do neuropediatra que deu o diagnóstico funcional. Agora sim, um adulto funcional, autônomo, porque ele precisa ser independente. Eu, infelizmente, não vou estar aqui para sempre, o Carlos não vai estar aqui para sempre. Ele não tem irmãos, ele tem primos.
Mas eu preciso que ele saiba se virar. E qual é o grau de autonomia que ele tem atualmente? Uma criança de 9 anos, né? Vocês estimulam essa autonomia? Qual o grau de autonomia? Que atividades que ele consegue desempenhar sem auxílio, com auxílio? Então, Ali, é trabalhado diariamente e não é fácil. Por isso ele é suporte caminhando do 3 para o 2, porque a gente ainda precisa estar muito presente. Então, por exemplo, ele consegue se vestir, se trocar, ele consegue pentear o cabelo. Ele escolhe a roupa dele. Ir ao banheiro. Ele escolhe a roupa dele. Ele pega o armário, ele pega, escolhe e veste. Normalmente a mãe escolhe, porque a mãe é consultora de imagem, né? Mas até do marido, provavelmente. Mas se fosse um dia que ele tivesse que escolher, ele ia lá pegar uma roupa e vestia de boa. Escova os dentes, toma banho sozinho. Então, escovar os dentes, ele precisa de auxílio, porque é uma atividade mais complexa, senão ele vai escovar, tipo, uma vez na frente e deu. Tá, mas tem adulto que faz isso também, né? Mas toma banho sozinho. Toma banho com ajuda. Com ajuda. Toma banho com o pai sempre. Tá. Então, ele se alimenta sozinho. Ele... Sim, só gasta o dinheiro com lanche, né? Porque ele gosta de comer, né? Vamos falar. E a alimentação dele, como é? Então, o Miguel tem Porque tem autista que tem hiperseletividade alimentar, escolhe determinados alimentos conforme textura, né? cor. O Miguel tem uma seletividade alimentar que eu não posso reclamar, porque ele não come industrializados. Ah, que bom. Ele se alimenta de frutas, verduras e comida que é preparada, comida de verdade. E não come lanches. O lanche dele são frutas e sucos naturais. Nunca viu na vida dele um refrigerante. Ele não curte. Doce, bala, pirulito. Não é nem... Em muitas terapias, para você ter a resposta da criança, você trabalha com reforçadores. Então, você responde, eu te dou uma bala. Você responde, eu te dou uma bolacha, né? O Miguel não tem isso. Eu ia ser essa. Tem que dar mas aí um pedaço de queijo. Pra mim, vinho, né? Beijinho de coco, eu ia ser dessa. Um pedaço de um suco gostoso, uma fruta, dele responde. Não, na verdade não. Ele não funciona pra ele. Pra ele não funciona. O reforço dele acaba sendo acesso. Paty, vou te fazer uma pergunta difícil. Qual é a sua expectativa pro seu filho? Isso. Então, gente, expectativa, eu tento viver um dia por vez, sabe? A gente não consegue fazer planos futuros. Eu nem tento fazer para não me frustrar e não criar uma expectativa grande em cima dele. E talvez ele não me possa me responder da forma como eu desejo. Obviamente, eu quero que ele seja, acima de tudo, feliz. A gente faz tudo, todos os dias, para que ele seja feliz. E autônomo, independente. Eu não tenho expectativas de que ele vá cursar uma universidade, que ele vá ter um emprego, que ele vá... Enfim, a gente... planeja a nossa vida financeira para deixar ele numa situação confortável para que ele não precise se preocupar com isso. É a realidade, sei lá, de menos de 1% da população. Sim. Então, a gente é privilegiado por poder proporcionar isso a ele. Mas a gente tem preocupações como quem vai administrar o dinheiro dele na vida adulta. E por isso eu te pergunto, você não pensou em ter mais um filho? Essa ideia sempre esteve presente. Na verdade, eu acho que eu nunca deixei de sonhar com a maternidade típica. Mas... a vida foi tomando um curso e nós fizemos aconselhamento genético com o Dr. Salmo Raskin, que é um geneticista referência. E quando você tem um filho dentro do transtorno do espectro autista, a probabilidade de vir um segundo filho aumenta. Se for um menino, em 25%, se for uma menina, em 10 ou 15%.
E nós somos covardes. Não é covardia. A gente não quis a gente ter correr, lucidez sabe, daquilo esse que a gente é risco. capaz de É suportar que você ou não, olhou né? só o 25%, se você tivesse olhado mais o 75%. Então, Dulce, mas eu fico, Mas ela não Eu correu o entendo. risco, sabe, né? Não estou criticando. É, eu sei. Não, eu Haverão entendo pessoas que vão olhar os totalmente. 75%. E eu admiro né? demais, porque eu acabei Tem uma conhecendo paciente que tá várias gestante mães, agora, né? várias mães de crianças autistas que tiveram o segundo e que veio com diagnóstico também. Você conhece? Conheço várias. E conheço outras que a criança Sim. veio neurotípica, né? Sem diagnóstico. Então, é o risco que a gente corre, sabe? O Salmo Rasquinha, meu colega de turma. É. E a gente, obviamente, meu esposo falava, Paty, mas é justo a gente ter outro filho com a intenção de que ele cuide do Miguel, ele Não. nascer com essa responsabilidade? Uma responsabilidade Pensei extra, nisso né? quando vocês estavam aí falando, Sabe? né? É Acho que o não se imputa ponto, responsabilidade é o ponto que meu né? esposo sempre destacou, amor, mas a gente vai ter outra criança para cuidar do Miguel, ela vai nascer com esse peso. Ai, é tudo tão difícil, gente do céu. É porque você não pode tomar decisões sobre a vida de outros seres. Assim como você não tem como prospectar a vida do teu filho, eu não tenho como prospectar a vida do meu filho. A Dulce não tem do dela, que é adulta, toma as próprias decisões. Você não tem sobre os teus filhos, né? E não se coloca a carga na vida de ninguém, né? Então vir ao mundo com essa incumbência... Não faz sentido. São todas decisões muito difíceis. Mas, não ao são mesmo fáceis. tempo, Dulce, obviamente que quem tem uma consanguinidade, né, tem um irmão, é maravilhoso para os pais ter essa segurança. Sim. De que esse autista, ele vai estar cuidado com laços de amor que se espera, e daí é o papel da família criar isso desde pequeno. Nem sempre acontece, É né? fácil, às vezes pode vir de um amigo, de um primo, amigo. exato. Tem tanto amigo que... E daí a gente acaba, sabe, acreditando que não precisa esse laço sanguíneo para futuramente ele... Eu acredito nisso também. E Paty, você tem a Patrícia por trás da mãe, né? E a Patrícia que se reinventou, né, que tem uma autoestima, que trabalha com autoestima, com autocuidado. Em que momento você saiu não só do papel de mãe, pá, né? Sim. E você falou, não, agora eu preciso cuidar de mim também e eu preciso me encontrar novamente. Então, Ali, eu atuava na área jurídica. Isso é uma fênix daí, né? Eu não me via mais naquele ambiente, não cabia mais em mim. Não é que eu não cabia no ambiente, o ambiente não cabia mais em mim, não cabia mais para as minhas necessidades, não atenderia, porque eu preciso de flexibilidade de horário, a minha prioridade continua sendo o Miguel. Prioridade master, assim, número 1 na minha vida continua sendo o Miguel. Só que, ao mesmo tempo, eu sempre fui uma mulher vaidosa, eu sempre fui muito ativa, e o me dedicar só à maternidade atípica passou a me deixar limitada nas minhas vontades, nos meus desejos, nos meus anseios, na minha produtividade, sabe? De me sentir realmente viva. E foi aí que, antes da pandemia, eu resolvi investir numa mudança, né, total de carreira. Fui buscar a formação em consultoria de imagem, acabei fazendo toda a formação e hoje atuo na área, sou consultora de imagem e estilo. Mas foi um processo, Ali, porque eu tive o respaldo do meu marido. Senão não seria possível. Eu não conseguiria nem assistir aulas se alguém não tivesse com o Miguel. Né? A rede de apoio, né? Aí a importância da rede de apoio, do suporte familiar. É o time. É o time. É o time que, graças a Deus, eu tenho. É porque a Patrícia não é uma mulher pesada.
sofrida, queixosa, eu nunca vi você se queixar. Vi você relatar situações em momentos mais fáceis e momentos mais difíceis. Mas em nenhum momento eu vi você se queixar, Paty. Isso é teu? O que solução vai me trazer a É queixa? reclamar, Ou se Entende? penalizar. Sabe, eu Ou ficar se lá lamentar, me sabatinando, ai, ó vida, porque eu... Que cansaço. Porque, tô exausta. Sendo que eu tenho que agir, a vida não para porque eu tive um diagnóstico, a vida continua. E a sociedade O mundo não quer saber, né? Não, Ali, a sociedade te exige ainda uma participação como mulher, como esposa, como amiga, como... E você precisa disso para se sentir viva também. Eu vou dar uma fugidinha. Fuja. Já que ela é tão assim... Não, eu tava pensando aqui, né? Tudo que você falou, tanta amorosidade que tem o Carlos, né? Com todo o processo também, que a gente não esperava menos também de um homem, né? E aí você falando, que a Ali comentou agora também. E aí a gente às vezes, né? Com tudo fluindo muito bem, às vezes reclama de cansaço, que a gente sempre fala aqui, né? Cansaço físico, emocional, não quero transar, aquela coisa toda. E eu penso assim, do quanto que você falou com o amor dele, que poderia até estreitar um pouco mais esse laço de amor, de sexualidade. Como que é essa vida sexual? Só para trazer para as mulheres também, que para de falar, para de achar que está cansada, porque passou um dia inteiro fazendo terapia com o filho, muitas vezes, ou às vezes não tem suporte do marido também. Mas como que é essa relação de vocês, depois que o Miguel tá dormindinho, você fala assim, pronto, mais um dia de vitória aqui com o Miguel, né, que fez mais um feito, porque eu acho que essas pequenas conquistas do Miguel são grandes feitos para vocês também. Sim. E aí eu acho que essa retribuição do amor de vocês, como que é depois esse compartilhar, né, só os dois na cama, Então, tranquilinhos. Mas é bem isso, eu acho que... Para chegar na relação sexual, é todo dia, né? Que veio antes. É todo o apoio que você recebeu, é toda a ligação, amor. Tá tudo bem aí? Como que o Miguel foi hoje? Porque o Carlos trabalha, ele é médico, a Ali sabe, então ele sai de casa 6h30, 7 da manhã, ele volta no fim do dia. E a carga acaba ficando comigo, porque esse foi o nosso combinado. Então, o combinado não sai caro, né? Foi o nosso combinado. O Carlos está ali para dar todo o respaldo financeiro, emocional que a gente precisa para que eu consiga, por nós dois, acompanhar o desenvolvimento do Miguel. Então, obviamente que eu me queixo muitas vezes para ele. Tô cansada. Hoje o dia foi puxado e tal. E nem sempre tá tudo bem, tá? Nem sempre tá tudo bem. Mas eu escolhi amar o Carlos todos os dias. Por quê? Porque eu admiro demais ele. Porque eu acho ele um homem incrível, um cara foda. Desculpa a palavra, mas é isso. Eu acho meu marido sensacional. Porque ele consegue ser meu marido, ser meu amigo, ser meu parceiro, bancar nossa família. Não esperava menos que isso. Sabe? E ainda ser um paizão pro Miguel. Um pai paciente, presente, que se vira em mil para estar ali, para fazer as vontades do filho, que anda 2 horas de carro, porque o Miguel quer passear de carro. Então, ele anda 2 horas de carro sem rumo pela cidade, só para passear de carro. Como que eu não vou amar um cara desse? Como que eu não vou ter tesão por um cara desse? É isso, né? E isso. Passa aqueles 2 anos ali do de admiração. E vocês têm um suporte assim, Paty? É nutrido, né? É nutrido, Ali. Porque se ele fosse só quem pagasse as contas, não dá. E vocês têm um suporte de vocês, por exemplo, um final de semana, uma babá, uma pessoa de confiança para vocês poderem ter um momentinho só de vocês, poderem de um dia para o outro dormir num hotel, sei lá, alguma coisa. Vocês têm como você trabalhar nesse momento de você e teu companheiro, ou isso é impossível definitivamente?
É possível e a gente não pode esperar que esse suporte venha da família, tá? Ah, não. Não. É só a pessoa contratada. Não. Então esse Profissionalizar o suporte tem que ser exatamente. Nós se você temos pode, né? Infelizmente, nem Então hoje, todo por exemplo, mundo você está pode. aqui, tem alguém com ele o lá. pai, O né? pai hoje. Hoje é o pai. Está lá. Hoje o Carlos Mas que tá durante com a ele. semana que ele está trabalhando. Eu tenho suporte em casa, eu tenho uma anja que trabalha com a gente há 11 anos já. Então, já desde antes do nascimento do Antes. Gabriel, Que bom que a gente então. tem Do esses anjos Miguel. da guarda na nossa Para vida. vocês terem ideia, a foto do WhatsApp da Raquel é o Miguel e ela tem 6 netos. Meu Então, Deus. será que o vínculo é forte? Nossa Senhora. Então, a gente, felizmente, tem o suporte dela para a gente Que conseguir... deve ser uma expert em autismo também. Já se tornou, né? Não é Já se expert, né? tornou. Não tem como. Ela não é só a pessoa que cuida da minha casa, que faz o nosso alimento, né? Assim como a nossa diarista, que é outra pessoa A gente tem nossos incrível. anjos, né? Eu Então- tenho meu anjo da guarda lá em casa, É. que é a Bá, que surgiu quando eu engravidei do Pedro. E no momento que eu estava angustiada e como ia ser a vida dali pra frente, a gente até já conversou a respeito disso. E que bom que a gente tem esses anjos da guarda. Sim, e sabe, o que a gente precisa é poder contar. Mas para isso você tem que abrir a guarda, Isso. né? Eu não vou dando conta de tudo, né? E nem só você Nossa. vai fazer da melhor forma, nem só a tua forma está correta, né? Isso é importante, esse desprendimento. Paty, eu já te falei isso 1 milhão de vezes. O quanto você é uma mulher incrível, leve, inspiradora. E o quanto você baixar a guarda e contar um pouquinho da tua vida pode ajudar outras mulheres que passam pelo mesmo que você e inspirar outras mulheres a se libertarem das amarras e renascerem das cinzas e levarem a vida com leveza. Muito, muito, muito obrigada. Eu que agradeço, Ali. Se eu posso deixar assim, um recado para mães, para mulheres que estejam passando por alguma situação parecida, não se anulem, né, enquanto mulheres mesmo. Não deixem o dia ficar mais pesado, deixando, por exemplo, de fazer uma maquiagem, de pôr uma roupa bonita, de lavar o cabelo, sabe? Porque às vezes não dá tempo de lavar o cabelo. E Quem quer aproveitando, faz, né? Paty, esse recado final que você está dando, uma pessoa que precise dessa orientação, né? Tem algum serviço, uma entidade, uma instituição de autismo que essa mulher que está nos ouvindo possa recorrer? Infelizmente não, Dulce. Oh, meu Deus. Infelizmente não. A realidade é que são lutas meio solitárias. Não mais, porque a gente está levando essa informação, Paty, Então. você está abrindo Então tá na hora de você abrir o Instituto de Autismo em Curitiba, tá? Se ajudar as nossas ouvintes aqui, Mas sabe que alguma coisa que você traga escutar uma boa esse... palavra, basta escutar um apoio. E é essa mensagem final que eu queria deixar. Se você acha que você pode ajudar alguém em qualquer coisa, em qualquer assunto, compartilhe a tua história. Às vezes você está assistindo isso aqui, isso não serve para você, mas serve para alguma amiga, serve para ajudar outra mulher. Curtam, compartilhem. E obrigada, meninas. Obrigada por vocês que estão ouvindo a gente. Obrigada, Paty. Espero poder contar Eu com que você. agradeço. Obrigada. Obrigada por você fazer parte da nossa vida e por você compartilhar a tua vida com a gente. Obrigada, meninas. Obrigada pela oportunidade. Vamos levar informação para a gente acabar com preconceito, né? Isso, sempre. E a gente Obrigada. continua sempre com muito assunto. Vocês vão que a gente vai do céu ao inferno aqui no Papo de Pepecas, né? A gente espera vocês no próximo episódio. Um beijo. Tchau, tchau. Obrigada.